Tite, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, Tite, né? Já foi tarde, né? Nossa senhora. E você que é corintiano, que é o Tite, você vai ver se ele voltar. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver. O Tite é ruim. Já foi. A época do Tite já foi. Aliás, eu acho que o Tite nunca foi um grande treinador. O Tite nunca foi um grande treinador, cara. Ele deu a sorte de pegar um time do Corinthians bem montado. E aí o time era bom e um conjunto legal e acabou indo. E tem que dever tudo ao Diego Souza que perdeu aquele gol. Porque se faz aquele gol, eles não chegavam. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Contra Essa o é a Vasco, verdade. né? Contra o Vasco. O gol ali acabava com os caras. E esse jogo, eu lembro bem, o Corinthians estava sendo dominado pelo Vasco. Tava. Perdeu inúmeras chances, inúmeras. Aí, você entendeu? Futebol tem uma regra que... Quantos anos existe futebol? Vai, 100 anos. Mas tem uma regra Quem que... não faz... Até hoje é fatal. Se você não Então eu acho que ele ficou fizer... defasado. Aí ele vem aqui e ganha como é que chama lá? A repescagem pra Copa do Mundo, né? Como é que chama lá? Tem o nome lá, pra ir pra Copa do Mundo. Você disputa aqui, entre os sul-americanos aqui. Eliminatória pra Copa do Mundo. Aí ele ganha, né? Fica com não sei quantos pontos. Pegou só time ruim, cara. Só pegou baba. Só pegou baba. Aí quando ele pega europeu, ele perde. Ele não conseguia ganhar de um europeu. Um europeu ele não conseguia ganhar. Verdade. Na primeira passagem dele, aquela Copa do Mundo de 2018, ele não ganhou de nenhum europeu. E agora, ele só foi ganhar, parece que nessa fase... Da Suíça. E foi 1-0 que foi osso então. também. Né? Aí quando pegou a Croácia, tomou piaba. Porra, velho. Sabe, Croácia. Né, Vadão? O Modric só tem um deitou, Modric. né? Deitou. Modric com uns 50 anos nas costas. Deitou, fez o que quis. Com a bengalinha, o cara deitou em nós. Porra, Verdade. velho, você vem falar que o Tite é bom. O Tite é bom nada. Deu sorte de pegar um time bom do Corinthians aí, e graças ao Diego Souza fez o nome dele. Essa é a verdade. Pergunta aí do Lucha pra ele, do O Tite, que vocês talvez não lembrem, ele vinha pra arrumar time pra não cair pra segunda divisão. Lembro. Ele veio pro Palmeiras em 2006 Anos 2000. pra não deixar o Palmeiras cair. Exatamente. É isso que o Tite fazia. Foi demitido ainda. O Exatamente. Tite era o Hélio dos Anjos aí da vida. Para! É verdade! Ô, A verdade esse é essa. o corte do programa. Hélio dos Verdade, Anjos. ele é o Hélio dos Anjos aí. E aí os caras idolatram porque ele ganhou o campeonato pros caras aí. Claro, ganhou, tudo bem, faz parte, ganhou, parabéns, né? Parabéns, mas com um time daquele. E outra, tomando um vareio do Chelsea, essa é a verdade. Foi. E o Chelsea não era o melhor de todos, hein? Não era o melhor. Esse que jogou com o Palmeiras é melhor que esse outro aí. Muito bem. E aí os caras perdendo gol, o Cássio fazendo milagre. Porra, sabe? E tem um Na detalhe. prateleira velho. Cássio e Tite, o Cássio tá, Você tá de na brincadeira. tá na Nossa. cobertura, Ô. o Tite tá no primeiro andar, né? Você tá de brincadeira. E ele tá aguardando. Né? Vamos ser sinceros, hein? Sim, sim. Ele tá aguardando. Vocês gostam do Tite? Não sei. Não, Eu acho ele um técnico. É normal, Vadão. É um técnico Eu acho normal. hipócrita. Eu acho o Tite um Normal. hipócrita. E outra, Eu acho ele ele não técnico levou comum. jogadores que tinha que levar. Principalmente do Palmeiras. Por que não deu chance pro Dudu? Não deu. Cara, Não deu chance pro Dudu, O cara. Scarpa, Jogando o muito. O Scarpa Scarpa jogando demais. foi O o melhor do Veiga. brasileiro. O Veiga jogando demais. Fala pra mim que meia que ele levou que é melhor que o Veiga dessa Copa aqui foi aqui. Ninguém. o Paquetá titular. Ah, você tá de absoluto. brincadeira, velho. Você tá de brincadeira. Vaga para, cativa. Para, não. Vai na não. janela. Então, pra mim, não tem O esse- Neto fala aquele todo papinho. dia, xinga todo dia o Tite por causa do Dudu, né? Então. Ele comprou uma briga por causa do Dudu, Em né? 2018 Tá certo. eles levaram o Tyson. Tá Ele certo? Levou o Tyson. Pô, porque cara, o Tyson veio pra e não cá. leva o Dudu, meu. Por birra, sabe por quê? Porque ele é corintiano. E porque, na verdade, porque ele é corintiano. na verdade, ele estava no Corinthians quando o Dudu tinha meio que se apalavrado com o Corinthians e se apresentou no sabe, Palmeiras. e aí, isso, Eu acho que é isso aí a treta. Chapéu. Acho que ficou. Chapéuzão, o ele- chapéuzão que ficou É isso no ar isso aí. Pode Eu ser não que tenho tenha dúvida sido disso. isso. Eu não tenho dúvida. E aí acabei entrando na Bandeirantes lá no dia. E eu não sabia que nome colocar, né? O meu nome é Domingos, né? É, até então você era o Domingos Riso. Era Domingos Riso. Tá. Por que Domingos Riso? Porque eu não sabia que tinha que ter nome artístico ou qualquer coisa assim. E eu falava na Bandeirantes lá em Araraquara, era Domingos Riso. Só que o meu pai, quando foi registrar, na época, ele queria pôr Domênico, porque era o nome do meu avô. Ele queria fazer uma homenagem pro meu avô, né? E o escrivão não deixou. Ele falou, não, aqui é Brasil, tem que ser Brasil. Lá na Itália é Domênico, mas aqui é Domingos. Tem que ser Domingos. Aí, tá bom, então põe Domingos aí. Aí pôs Domingos. E aí no dia, nesse dia que eu passei no teste com o Lisandro, ele falou, vai ter uma reunião onde fica aí pra reunião. Eu falei, beleza, já fiquei lá na Band, né? A Cleide. Era na Cleidinha, Cleidinha. gente boa demais, ó, Índio. Era essa turma aí, o Edi, né? Esse era o pessoal lá. O Vander, era essa turma aí que tava lá fazendo. O dentista lá, o Wagner. Lembra o Wagner? Não lembro. Que era o locutor Wagner. da manhã? Eu Não trocava lembro. de horário com ele. Wagner Gomes, acho que era. Ele fez uma época o Sweet Love. Ah, tá. Na minha época era o Serginho Café
Carlos Raci, Serginho Café. O Café é espetacular, né? Fernando Moreno. Fernando Moreno saiu. O Binho Pali. O Pablo tinha saído da rádio. Eles tinham ido pra Pool. Isso. Todo mundo tinha ido eles pra tinham Pool. saído. Era o Binho Pali e tinha mais um, o Edir, que mora em Americana agora. O Edir, que Edir. Trabalhou comigo. Exatamente. Edir Blau Blau, né? Edir Blau Blau. Essa era a equipe da época que eu fiz. E na minha era o Edir, era o Índio, era o Lui, era o Wagner. Esse era o time da época, né? Eu fazia o Voruski. O Lau tava lá? Não, eu sou antes deles. Tá. Porque o Lau entrou quando o Joca entrou. Que aí o Joca entrou e tirou todo mundo. Lau Casanova, o Joca né? me tirou 4, 5 locutores. Depois a equipe dele, né? Tal. E aí foi isso que aconteceu, né? E foi isso, cara. Então comecei na Bandeirantes. E aí nessa reunião, ele falou assim, esse aqui é o domingo, gente, ele vai começar hoje, tal, não sei o quê, mas o nome dele, temos que pôr um nome no cara, velho. Vamos batizar o cara de algum nome aqui, porque Domingos é ruim pra cacete, tal, não sei o quê. Sim. E eu falei, eu concordo, eu acho que não é legal, tal, falar Domingos no ar, né? É meio soa, né? Aí eu virei e falei assim, aí ele falou, como já saiu Pablo, espanhol, nome, Pablo, né? Pô, o meu nome era pra ser Domênico. O Índio na hora, ele falou assim, teu nome é Domênico vai pegar pau pra fazer Domênico. Puta vozeirão, né? O Índio tinha, né? É Domênico. Ficou Domênico. Na hora ali, então, foi o Índio que batizou. Só Domênico, não tinha o gato. Você sugeriu o Índio. Eu sugeri ele assim, então fala Domênico hoje aí. Domênico, ficou Domênico. O Domênico fazendo a rádio e tal, não sei o quê. E aí passou um tempo, depois que eu saí de lá, eu fui pra Bandeira de São José e fui pra Educadora de Campinas. Na Educadora, em 88, que o gato foi criado. E foi criado por um cara que eu não lembro o nome dele, porque assim, nós tínhamos a Educadora FM e a Educadora AM lá, que é do Sistema Bandeirantes também em Campinas. É uma puta rádio lá, viu? Rádio muito fera lá. E aí, um cara do AM, eu era sabe, eu mexia muito rápido na mesa, assim, sabe, fechava, tirava, trocava cartucho e pá, que era muito... você pegou isso é a época do cartucho ainda, cartucho, né? disco. Eu sou dessa época, né, de rádio. Porra, era difícil fazer, não era fácil não. E tinha que ser meio rápido, né, porque era coisa meio, né, Vadão? O Vadão sabe, que ele lembra disso aí muito bem. Tira cartucho e põe o outro, às vezes você pega fora de ponto e tal, não sei o quê. Improviso mesmo. Era uma coisa de maluco, pouca boca pra colocar, sabe? E aí o cara falou, foi um cara visitar esse cara do AM, ele falou assim, pô, você acha que eu mexo rápido? Você tem que ver um moleque lá do FM lá. O moleque, puta, é rapidinho e tal, não sei o quê. Aí ele vem e falou, tô mostrando a rádio pro cara aqui, falei que você mexe rapidinho, beleza, fica aí e tal. Aí eu peguei uma sequência que eu tinha que fazer muito rápido, só tirar, pôr, e trocar, e pôr o disco, e soltar e tal. Aí eu desliguei o microfone, tirei o fone, ele falou, o cara olhou, porra, meu, cara parece um gato na mesa, velho. Eu falei, porra, gato, legal. Só que eu vou pôr com 2 T's, porque aí... Porque eu não sou bonito, sou um puta cara feio, né, mano? Senão os caras vão achar que eu tô falando que eu sou gato. O diferencial tem que ter em algum lugar. Aí o gato com 2 T. Ficou Domênico Gato. De 88 pra cá eu adotei e ficou. Muito foi isso. bom. Essa é a história. Conta pra eles do ensaio. Como é que era o ensaio dele? Não, cara, aí... Tipo, isso é bizarro. O legal da galera, quando você encontra essa galera, é o quanto eles começam a dividir histórias, né? E as coisas vão acontecendo, eles vão lembrando. E aí, tipo... Ele falou que fazer turnê com o Michael não era tenso, era maravilhoso, porque tudo funcionava. Mas ensaiar era tenso. Porque era tudo novo, era tenso. Então, eles falaram que quando começou, o Michael falou assim, galera, é o seguinte, a gente vai começar a ensaiar o show, a gente vai... cada um já sabe o que tem que fazer, já passou daquele estágio de ensaiar música por música, vamos começar a fazer um ensaio corrido. Se alguém errar, volta do início. Puta. E aí, eles achavam assim... eles falaram que no começo rolou uma parada tipo... Sacanagem. Aí eles falaram que começava a banda, depois banda e bailarino, e aí chegava ao ponto de ser banda, bailarino, luz, efeito, cenário, tudo. E aí eles falaram que eles perceberam que era sério quando teve um ensaio que eles estavam na última música, e aí o Mike fez do início, né? Aí o pessoal rolou aquele... Aí ele... Não, é sério, é do início. Aí o pessoal... Caraca. E ele falou que era isso, cara. Só que aí, fazendo isso, quantas vezes eles ensaiaram o show? Aí ele falava, quando os shows... Quantas vezes ele erraram? Aí ele falava, cara, quando a gente estreava, a gente já tinha feito o show de ponta a ponta mais de 40 vezes. Então não é que você estreia o show, tipo, a gente teve 2 ensaios gerais, estreou o show, no 5º show da turnê vai estar bom, no 10º show da turnê. Não, a gente já fez 30 vezes isso. Você já estreia com muito... O que pode acontecer de imprevisto que eles falam que aconteciam era
o lance justamente do equipamento, o lance do tempo. Mas é por isso que o lance do show você vê, você fala, cara, como é que pode? Certamente ele sabia disso. Os caras já faziam 1000 vezes isso, cara. Sabe? E conta coisas que eu também nunca imaginei. Ele contou que o Michael tinha, acho que eram, eu não sei agora a quantidade, 30 ou 20, eu não sei quantos subwoofers, embaixo do palco, virado pra cima, porque ele queria que o palco Tremesse. trepidasse. E falou que, Arrebentava os técnicos. e falou de que som. os técnicos ficavam desesperados até entender isso, porque sobrava grave pra caramba. Nossa. E aí eles entendiam. Então, tipo, tinha que ter ensaio porque ele não abria a mão desse. Ele falava que ele usava a expressão hurt me. Ele falava, o som tem que machucar, É o hurt me. kick bass, né? Aquele, ó, batida forte do grave. Cacetada. É o Ralph Rosário que caía a caixa na cabeça lembra? do cara. Eu Isso gostaria aí, de né? saber, Domênico, você falou do seu pai aí, se você tem alguma história marcante do seu pai, de torcida que Então, você falou. você falou do que- meu pai, eu lembrei do Mundial. Ele que me contou do Mundial, como é que foi? Ah, foi ele? Sim, meu pai tinha... 51. Ah, você Ele tá tinha- falando... Meu pai tinha 14 anos de idade. 14 anos. Sim, ele é de 37. Ele tinha 14 anos quando ele viu o Palmeiras ser campeão do mundo. Só que ele não foi lá. Foi em no- 51. Mas ele falou que foi uma comoção gigantesca no Brasil. Porque não tinha tanta rivalidade assim como tem hoje, cara. Porque o corintiano, o São Paulino, o Santista torceram para um time brasileiro ganhar. Ou Palmeiras ou Vasco que disputaram. Como é que você coloca 100 mil pessoas no Maracanã Porra, como é que é? pra assistir É. Palmeiras e Juventus? Tinha mais, tinha mais. Entendeu? 120 Você tá Você entendendo? entendeu? Como é que você Então coloca? assim, é só o cara ir buscar informação para ele saber que aconteceu sim. Exatamente. E foi num nível muito alto de disputa. Você quer que eu te fale uma coisa? É mais difícil ganhar aquele do que ganhar o que é hoje. Sim. Porque, tudo bem que os times também não eram tão fora da curva. padrão vamos dizer econômico assim. lá O também. europeu é muito fora da curva hoje, tá? Mas na época também era, mas os times não eram essa... A diferença não era tão grande. Era grande, mas não era tão grande, né? Mas a forma da disputa com duas chaves, o caramba, jogo ida e volta, cara, era ida e volta. Afinal teve 2 jogos. 2 jogos. Não é um, que nem os caras falam aí. Vai se informar, velho. Ó, Tanto nós é ganhamos da Juventus, depois empatamos com os caras. E na primeira fase a gente perdeu de 4-0 dele. E perdemos, exatamente, na Nossa, primeira fase, tomamos- na fase de grupos. Nós Tava saímos em no segundo grupo. no grupo. Isso. A Juve saiu em primeiro. Tomou um A baile senhora. deles no primeiro. Ah, então. Então, os caras não querem. Não, é. Na verdade, os caras gostam de. Faz parte do O futebol. Palmeiras a brincadeira. precisa ganhar um título mundial para os outros. É. Para os porque adversários. pro Para palmeirense nós, ele nós já sabe temos. Nós exatamente. sabemos que nós Você já entendeu? temos, entendeu? Isso aí é Entendeu? fato. Como daqui a, de repente, uns 50 anos, os caras vão falar que não valeu nada o que o Corinthians conquistou. Porque vai vir esse super mundial, aí vai falar, não, mas aquele lá não valia. Você vai ver a molecada. Como é que Nós não vai vamos se- estar vivos pra falar isso aí, mas você vai ver. Como é que vai explicar daqui a alguns anos? Não, mas aquilo lá não É. valeu. Mas peraí, vocês ganharam Aquilo o lá campeonato sem ir pra Libertadores? Como é Que nem o como São é que foi Paulo isso ganhou o aí? Intercontinental, né? Que fala que é mundial. Eu concordo, é mundial. Sim. Pra mim é, Não, viu, claro Vadão? que é. Pra mim é. Claro que é. Tá? Pra Na mim é. Eu não época- posso desdenhar porque São eu vi. Paulo, Grêmio, Flamengo, todo Ganharam. mundo ganhou. O Santos ganhou. Então, claro, todo sabe? mundo ganhou. Então assim, como é que você vai... Aí lá na frente os caras vão falar que o Pelé nunca ganhou um campeonato do mundo? Não, que é isso. Que era mais fácil, porque a Libertadores era 8 times. Semifinal já, então. Porra, aí já chegava na semifinal, já ganhava, ia pra final e ganhava. E até 76 ou Você entendeu? 77, se eu não me engano, a final do Mundial era em 2 jogos. 2 jogos. Eu me lembro até que o Cruzeiro, em 76, isso. ele foi campeão da Libertadores, foi disputar o Mundial com o Bayern de Munique, jogou a primeira lá e depois a segunda É no isso Mineirão. mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Jogou É. lá com neve, você Isso, lembra disso? lembro. O campo todo coberto de neve. É. Então depois que esses jogos passaram a ser um único jogo. único Na verdade, a final era em 2 jogos. isso aí. É, tanto é que o Santos. É que os né? caras não querem se informar. Não, o povo Essa é a não quer se verdade, informar. entendeu? Eu acho que isso aí é aquele negócio, é um pouco do folclore do futebol. Teve um dia né? que um cara tava Pessoal- falando com um jornalista que é bem corintiano, né? Que é o Vessone. E o cara tava Pouco entrevistando corintiano. ele. Tava entrevistando ele, o cara, ele falou assim: o Gazeta Esportiva é um jornal de credibilidade? Claro, um jornal de puta credibilidade. Só que acabou, virou lance. Então, Primeira página, na época, cara. saiu na página inteira campeão do mundo. Tá lá, campeão do mundo. E o que você tem pra me falar? Ele ficou calado. Porque não tem o que falar, vai falar o quê? Então, cara, o assunto esse aí pra mim, pode brincar, pode usar. mas Eu pra não mim, discuto. Não, eu também Eu não discuto. Eu não discuto. Não tem como discutir. Uma coisa que tá na história é história, cara. É verdade. É história, entendeu? O Neto gostava muito do Eu Palmeiras. sei. Tem uma coisa pra Eu acho falar que essa também. birra dele, tanto que ele Foi fala do porque ele Palmeiras, foi trocado. foi essa troca aí, que ele nunca engoliu essa troca, né? Você tava lá, não tava, Toninho, né? Tava, O que você tava. tem a falar Ninguém- sobre... Ele não tinha nenhum problema conosco, ninguém queria que ele saísse. Foi uma atitude do Leão, junto com a diretoria. Mas vocês, jogadores, vocês pensavam como assim na época? Pô,
Porque vocês têm a opinião de vocês. Por mais que vocês não vão bater de frente com a diretoria, vocês tinham assim, pô... Todo respeito. Seria legal fazer isso. Estranho. Nós achamos né? estranho. Com todo respeito ao Ribamar, mas vai sair o Neto. O Neto porra. tinha feito um grande campeonato aqui. No Paulista. A gente perdeu um jogo. O Bragantino, né? A gente fez um grande campeonato. O Neto e um grande trabalho do Leão também. Sim. O Márcio Papa era o diretor, eles reformularam o time, montaram uma grande equipe, uma bela pré-temporada. Eu fui no primeiro jogo desse time, que foi contra o Flamengo, no Pacaembu à noite. Que o Veloso fechou o gol. O Veloso Quem fechou fez esse o gol. O Gaúcho. Gaúcho. Que pegou pênalti. E o Neto, Depois, naquele mesmo jogo, estreou o Leão, estreou o Leão como treinador, estreou o Veloso no gol e o Neto. O Neto já com 5 ou 6 minutos de jogo já fez um gol de falta pelo Palmeiras contra o Flamengo, você lembra disso? Eu acho que a gente perdeu esse jogo. Perdeu Treino, não lembro de 2-1. quantos. O Zico jogou ainda, inclusive. O Zico jogou, o Bebeto fez um gol. É. E o Palmeiras saiu na frente, o Flamengo fez a virada, mas o Veloso jogou demais na primeira partida dele como profissional, e o Neto já fez um gol de falta no primeiro jogo, entendeu? Foi o primeiro jogo do Leão daquela temporada de 89, que foi maravilhosa. O Palmeiras só não ganhou aquele título porque o Bragantino, aquele jogo, foi uma coisa extremamente atípica. E o Neto tem o jeito dele. Então, quando você contrata o Neto, tô falando lá atrás, né? Quando você contrata o Neto, ele é irreverente, ele é brincalhão, é um craque. E ele fazia as brincadeirinhas dele, né? Às vezes falava demais e brincava com o Leão e isso, aquilo. Então ele era o Neto, só que você quando contrata, você sabe disso. Então pode ser que tenha tido algum tipo de... Uma coisa que você não que a gente passou batido pra gente, que o Leão pegou, ficou chateado, quis trocar, não sei também. Nunca falei com o Leão sobre isso, já tive algumas vezes, poucas vezes com o Leão, nunca falei com ele. Porque tecnicamente era um abismo, não, né? O Neto batendo na bola. Meu pai fala que foi um negócio que não tem um absurdo. Não tem lógico, o Neto aí. Naquela época, ele ainda não era... ele pecava um pouco no profissionalismo, não era aquele jogador extremamente disciplinado, fora, né, comia mal às vezes tal, mas ele era um gênio, ele era um grande craque e gostava do clube, nunca teve problema conosco, nenhum. Eu não lembro de nenhuma briga de elenco com ele. Hoje temos o Palmeiras, acho que você com certeza deve estar acompanhando, né? Sim. E temos vários jovens hoje no Palmeiras. Temos ali jogadores que tem muito potencial, que ainda nem jogaram, como o Kevin, que jogou poucos jogos. Tem o Estevão, que é uma joia, que todo mundo... na base, que a gente sabe que tem um potencial enorme, contrato com multa grande. Temos o Giovani, tem o Endrick, que já está negociado com o Real Madrid. A minha pergunta é no sentido assim, Toninho, como que você... Se quando você é jovem, se realmente deslumbra, é necessário você ter muito foco? Assim, você tem que pensar muito bem de futebol, porque quando você vai ficando famoso, as coisas vão mudando, né? Pô, você é mais conhecido e tal. E a gente percebe o Abel com um cuidado muito grande para inserir algum desses garotos. Muitos torcedores querem que já seja titular, no caso do Endrick, mesmo vendido, o Giovani. Como que é isso? Realmente é complicado, a pressão é forte, tem essa questão de deslumbramento. Eu queria que você falasse. Existe, uma noção. É muito claro para mim que é uma mudança radical na sua vida. E a pressão do resultado, então é preciso ter um cuidado, é preciso saber. Então isso é automático, a gente que já passou por isso, é automático. Às vezes no torcedor não, acha que ele vai render, isso, aquilo. Normal também essa divergência de opiniões, né? Sim. Porque o profissional tem que se impor. Ele tem que bater na mesa e falar assim, não é ser... como é que eu vou te dizer? Teimoso, não é isso, mas é um cuidado. Você sabe que tá um pouco cedo demais, porque você viu os treinos, você vê que ainda o movimento, o gesto técnico, né, o movimento, a proteção, isso tá faltando ainda. Você sente isso aí, né? Porque você treina todos os dias com o jogador, né? Quem é diretor, quem é treinador, tem essa experiência, né? E então às vezes há um conflito, né? Porque o menino entra uma vez, faz 2 gols, faz 3 gols, acerta, mas você sabe que a sequência não vai ser assim. Por quê? Porque você já passou isso com colegas, desde a base, desde depois como treinador, você já passou isso muitas vezes. Então você acaba tendo de repente mas tem caso também que o treinador põe e acontece, né? Enfim. Então, acho que cada caso é um caso, cada jogador tem o seu perfil. Por exemplo, tem aquele menino de 17 anos que tem uma maturidade de 20,
né? Então se a técnica dele acompanha, né? A cabeça dele acompanha essa evolução, não tem problema colocar também, claro. Então é muito do dia a dia, né? Então cada um, por exemplo, o Patrick de Paula tinha um perfil fora de campo, o Danilo tinha outro. Vamos para pegar 2 jogadores do Palmeiras que subiram iguais. Meninos, 3 aí, né? O Gabriel Menino, enfim, cada um tem um perfil, um ser humano com uma origem. E isso precisa ser colocado, isso é perceptível pra gente que tá no futebol há muitos anos. Você percebe no bom dia, no dia a dia, na hora que tá nas brincadeiras, no aquecimento. Você percebe se o menino é mais maduro. Na palestra, no atendimento da tática que você pede, no entendimento da tática do que o treinador entende ser melhor contra aquele determinado adversário e o jogador presta atenção, vai lá e cumpre. Perfeito. Tudo isso são níveis de maturidade que você vai só vivenciando, né? E quem vivencia não é a imprensa, não é o torcedor, é o grupo de trabalho. Então isso gera uma diferença de análise, né? Que às vezes tem uma divergência, né? O torcedor fica pedindo um negócio e o treinador não faz, né? Palmeiras escolheu os anos 2000, tinha ganhado no 2000, chegou na final da Libertadores, né? Perdeu pro Boca, ganhou a Copa dos Campeões, perdeu a Mercosul pro Vasco, e aí com 2001 perdeu pro Flamengo, antes. Esse do Vasco foi que ano mesmo? 2000, foi 4-3 a virada lá. Se a gente parar para analisar, não tem uma final de campeonato, o time jogando em casa, fazer 3-0 e tomar uma virada. E o Vasco teve um homem expulso ou não? Não. Eu acho que se a gente for procurar aí no cenário... Mas o Márcio Rezende deu 2 pênaltis bem... Bem Márcio Rezende. Bem Márcio Rezende pro Vasco. Aí o Romário... Gente, e o time do Vasco era melhor. Assim, e o time do Vasco era bem melhor que o do Palmeiras. Eu discuto com qualquer cara de arbitragem que venha questionar isso. Aquela época, daí pra trás, tinha muito problema. Tinha, né? Eu não vou dizer de dinheiro, às vezes não era dinheiro comprar o juiz, mas era política. Pressão política. Presta atenção, você quer ir pra Copa? Olha aí, o time do fulano, hein? Tinha. Não tô falando de comprar dinheiro, não é só isso que compra juiz, não. Sim. Mas você vai pra Copa. Você quer continuar apitando final? Tinha. Hoje tem muito menos, gente. Muito menos. Hoje está muito melhor. Por isso que eu acho que uns errinhos outros, a gente tem que aceitar um pouquinho mais hoje. É que o Abel, por exemplo, não pegou essa época no Brasil. Imagina o Abel Ferreira com o Márcio Rezende. Nossa. E agora não vem falar para mim ex-juiz que não tinha, que tinha. Bom, eu sei que tinha. Não vem falar que não tinha. Eu fico com raiva que às vezes os caras só querem meter o pau na gente, quer ficar reclamando de arbitragem. Inclusive muitos da imprensa, meu. Pô, os caras da imprensa, ou um dirigente que reclama da arbitragem de qualquer time. Aí eu já vejo no outro dia nas mesas redondas aí. Isso é jogo de antigamente. Já aí tá, é dirigente da década de 70, mas não é não. Se você achou prejudicado, tem que contribuir para a melhoria da arbitragem. Você tem que contribuir reclamando. Me esclarece jogar pra torcida, não é jogar pra torcida, você tá jogando pra você mesmo, pra melhoria do futebol, você tá entendendo, Júlio? Com certeza. Aí eu vejo essa imprensa aí que, nunca pisou no gramado, nunca perdeu um título por um erro de arbitragem, nunca a família dele começou a passar fome, carreira interrompida, porque perdeu um título, nunca mais jogou, foi pra times menores e se afundou no álcool, na droga. Não tem nenhum na imprensa aí, rapaz, que passou por isso, por causa de um juiz, de um erro de arbitragem, não tem nenhum. A gente acabou de ver no domingo aí o Palmeiras contra o Atlético Mineiro, onde o Rony fez um gol, você deve ter visto, né? O gol que ele fez de bicicleta. E não tem uma câmera de quem comanda o futebol da emissora que mostre uma câmera frontal. Pronto, mostra uma câmera frontal. Olha, realmente tá impedido. Não tem. Tem uma câmera lá em diagonal. Então, diagonal a 30 metros. Como é que eu vou ver o impedimento do meio de campo de um cara que tá lá na outra ponta? Então, assim, você percebe que ainda hoje em dia, por mais que tenha evoluído essas questões que você falou, ainda tem maneiras de você... De melhorar. Não, eu não acho que esse jogo, eu vou ter até, são 2 palmeirenses aqui, você tem um canal importante, eu acho que o erro ali não foi não ter uma câmera na linha beleza, mas todo o resto, não teve sacanagem, eu acho, não teve sacanagem. É muito melhor ter aquilo ali, lógico que é contra o Palmeiras, no seu caso, eu não tenho time, né? Eu não posso ter time, eu sou profissional. Eu tenho respeito pelas equipes que eu passei e pro Palmeiras eu tenho idolatria.
porque ele me proporcionou. Isso aí eu posso estar em qualquer clube, é inegável. Vocês vão se incomodar com isso, é melhor não trabalhar aqui. Agora, negar o que eu passei no Palmeiras, não posso, cara. Não posso. Me formou cidadão. Me formou vencedor. O que eu sou no futebol hoje foram 10 anos, 13, né? 10 como jogador e 13 como diretor. Então, isso aí eu não nego. Agora, eu não tenho time. Agora, é melhor ter um erro desse. Vamos ajustar. Tinha que ter uma câmera ali. Eu não acho que teve sacanagem. Não tem. Eu, sinceramente, eu vi a polêmica que deu. O jeito que eles arrumaram, as ferramentas que eles tinham, eles fizeram, a equipe fez o que podia fazer, podia ter feito. Então é erro de quem proporcionou as ferramentas. Não é de quem traçou a linha. Quem traçou a linha, tá vermelha na frente, e esquece, é impedimento. Senão, a gente vai ficar reclamando da melhoria que teve de VAR. Eu vou te falar sério, eu vou passar um filme na minha cabeça aqui. Se tivesse VAR desde a década de 70, o Palmeiras tinha mais uns 20 títulos, uns 15 títulos, a verdade é. Libertadores tinha umas duas mais. Tem uns caras aí que a prateleira ia estar bem mais vazia, hein? Não vou falar disso, daquilo, não vou entrar em detalhes, mas eu vivi isso, cara. Tem times aí que a prateleira estaria bem mais vazia, com certeza, se o VAR existisse há muitos anos atrás. Lá, né? Então, eu sou defensor árduo, ferrenho do VAR. Poxa, pra mim, eu perdi campeonato por causa de arbitragem, eu não quero passar mais por isso, né? E falo até é muito mais difícil ter uma manipulação de jogo com os 3 árbitros, antes eram 3, né? E mais o quarto árbitro. Mas o quarto árbitro não interfere tanto. É muito mais difícil, vamos supor que tenha sacanagem de querer comprar o jogo e tal, é muito mais difícil porque tem mais 3 árbitros no VAR. Sim. Você tem que conversar com todo esse povo. É muito melhor ter o VAR, gente. Pelo amor de Deus, que demore vai ajustando, vai melhorando, né, Júlio? Que nem você falou. Tinha que ter uma câmera, põe mais câmera. O que eu fiquei incomodadíssimo foi isso. Não ter uma câmera frontal, que é uma coisa básica para você ter uma posição ali. Mas eu entendi o que você quis dizer. Mas eu respeito também. O VAR tem que ser utilizado. Eu vi mesmo. Que a grande parte dos palmeirenses destroçaram o lance. Talvez não foi só pela isso. beleza plástica do gol. Acho que o gol ficou muito. Mas aí a beleza plástica do gol é que deixou todo mundo mais enfurecido, eu acho. E a margem pequena, né? Quando ele acreditou e botou o show pra frente, que aí veio o problema pra valer. Porque aí... Que essa parte que é legal você contar. Quando você estreia, você fala, uau, estreou, meu Deus, eu consegui fazer um show. Aí vem um outro lugar desse ramo nosso que é bizarro, que é a galera que fala, pô, esses caras não entendem, eu vou sugar. E aí, cara, você cai na mão de gente que te rouba. Pensa, a gente fez 4 shows esgotados, assim, 2.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas, e aí a gente ia fazer o fechamento. Vocês estão devendo 4.000 aqui, vocês estão... Aí eu entrei em desespero, eu falei, cara, peraí, eu montei um show, eu lotei, eu esgotei a casa e o meu saldo é devedor. Eu falava, meu Deus, Priscila, o que a gente fez? E aí, onde a gente errou? Aí por acaso, porque existe também uma força aí, chamem como quiser, no universo, que faz a coisa ir pro lugar certo. E aí caiu no nosso colo que, estamos sendo roubados. E aí, aí de novo a gente encontra o Alê, porque a gente caiu numa situação onde, depois que a gente estreou, depois da gente ter esgotado 3, 4 shows, a gente descobriu que estava sendo roubado, a gente rompeu essa parceria. E aí, todo show que a gente marcava, essa pessoa ligava e falava, vocês estão fechando esse show aí, vocês vão ser processados, a família do Michael tá me processando porque eu fiz esse show. Tudo era mentira, cara. E aí nunca existiu isso. E aí, a gente foi o pior ano da nossa vida, eu acho, porque a gente ficou 8 meses sem... Eu não trabalhei por 8 meses. Nossa. Porque todo lugar que eu ia, anunciava o meu show, esse cara ligava e falava, vocês vão ser processados, hein? Tô tomando um processo. E aí, cara, 8 meses que tudo que eu marcava cancelava, eu falei, Ale, você não sabe o que tá acontecendo, cara. Montei o show, estreiei, tá acontecendo isso. Aí o Ale falou, então vamos fazer aqui no Espaço das Américas. E aí eu falei já, logo assim? E aí a galera falava assim, vamos lá, quero ver, se você fizer e não for preso... Falava pra Priscila, se vocês não forem processados, eu vejo se dá pra fazer na minha cidade. Eu muito cedo tomei muita porrada, né, na minha vida. O Vadão sabe que eu muito cedo tive coisas... Fui sócio minoritários, mas de empresas
muito grandes, né? E a gente apanhou muito. E direito autoral é uma coisa que eu entendo muito. Eu apanhei muito. Eu falei pra ele, cara, isso não tem o menor sentido, né? Só se você provar que você é o Michael Jackson. Você pegou a autorização dos Beatles lá, então você sabe o que você tá falando. Eu tinha feito isso, esse trabalho. Só que o cara, quem queria prejudicar ele usava um blefe. E eu falava, bom, agora eu quero ver ele dar o blefe em mim. Né? Quero ver. Se chegar um papel, eu falei pra ele, nós vamos abrir. Tava no contrato isso. Tava no contrato. Até é importante a gente falar. Não vai, o Ale, pá, não. Eu falei, ó, vamos colocar no contrato. Ok, colocou no contrato. Se vier realmente uma extrajudicial, oficial, a gente vê o que analisa. é e tal. Aí começou a ligar, falei, cara, não é por telefone que você resolve isso. Coloca no papel quem é, qual é a empresa, que eu vou me defender. Não, você não tá entendendo, eu vou pegar o dinheiro da... Não, eu tô entendendo, sim. Você não vai pegar nada. Você não vai pegar nada. Você manda aqui que o meu advogado vai responder. E não vinha. E a pressão aumentando. Outros caras ligando porque tinha um time envolvido. Tinha outros artistas, né? Aí o que aconteceu? O que eu falo pra ele? Chegou um momento que eu sentei na mesa do Tobal. E a Caltribir para abrir, eu não era sócio deles há 13 anos como eu sou hoje. Né? Eu não era sócio. A gente fez o Beatles com o Júnior. Mas aí eu tava para abrir... muito para provar ainda, né? Exatamente. Aí o Tobal me chamou e falou, me explica. Aí eu expliquei para ele, você colocou no contrato, coloquei. Não chegou nada, não. Aquele jeito do Tobal. Vamos pôr esse show na rua. Vamos pôr esse show na rua. Que ele é 10 vezes mais firme. O cara que inventou tudo isso, né? Aí eu falei para ele, você vai tocar. Foi tipo quinta, sexta-feira antes do show, né? Porque era um negócio assim, não, você vai cancelar. E aí, antes, o cara ligava uma vez a cada 3 dias, começou a ser uma coisa de ligar 2 vezes por dia. E ligava na casa, ligava na rádio, ligava na bilheteira, ligava pro produtor, E aí eu ficava, meu Deus, aí eu ficava, não é possível. Imagina a tua expectativa, né? Não, de e saber... aí... Vadão. Você precisa ensaiar, mas você não sabe se vai ter um show, né, mas cara? assim, mas isso tudo prejudicou muito o show. Porque a rádio não acreditava. Então o cara conseguiu, de certa forma, prejudicar esse show. Só que assim, o fato desse show ter acontecido e não ter chegado nenhum Abriu papel, porta. falou, peraí, esse cara tocou naquela casa. Não é bem assim, né? Se tocou na principal casa de São Paulo, não tocou na aconteceu Madison nada. Square Garden de São Paulo. Não aconteceu nada, aí não vai é que a acontecer em porta lugar abriu pequeno. pra ele, Aí entendeu? o pessoal falava pra Priscila, vamos dar mais 10 dias, pra ver se não chega nada. Oi, Priscila, chegou? Não, então mais 10. Não chegou nada? Certeza só. Tem 1 mês, não chegou nada. Então, vamos conversar de fazer o show aqui. Então, sabe, tipo... Aí começou a abrir uma agenda... E começou, porque, cara, de verdade, eu falei 8 meses, mas nem sei. Eu nunca vou esquecer. Esse show da Audi aconteceu em novembro. E a gente teve um show cancelado em janeiro. Foi muito mais... Eu fiquei de janeiro até... Talvez, não sei quando que a gente fechou o show, talvez setembro. Mas eu fiquei de janeiro a setembro sem fazer show. Porque todo show que anunciava, o produtor vinha pra mim e falava, cara, eu vou ter que cancelar. Aí eu falava, cara, não cancela, não, vou cancelar. E aí... Louco pra saber o nome dessa figura aí, mano. Em off depois. Depois. Agora, pensando de uma forma global, você teve uma força psicológica muito forte, né, cara? Porque... Na verdade, eu não tive, eu tenho que ser muito honesto. Cara. Foi difícil, porque... Foi a Priscila. Eu não vou mentir, não. Papo assim, de depressão, porque... Não, eu chorava, né? eu chorava. Foi nível deprê mesmo. Eu chorava direto, eu chorava direto. Porque chegou num nível que, assim, eu vivia disso já. Independente das dificuldades, eu já vivia de fazer isso. Eu fazia showzinhos pequenos, pagava o meu aluguel com isso. Quando você fica 1 ano praticamente sem fazer show, você não tem de onde tirar. E aí eu nunca esqueço, cara, eu tive que pedir, tipo, pra padrasto fazer empréstimo, sabe? Pra eu pagar conta. E eu falava, e eu gastei o que eu gastei pra montar um show que eu não vou poder apresentar. Então, eu fiquei muito mal. Esse show do Espaço da América eu nunca vou esquecer. Antes de eu passei o som, eu fui pro camarim, antes de eu começar a maquiar, eu acho que eu chorei por uns 20 minutos. Nossa, que ano foi isso? 2013. 2013. Eu chorei uns 20 minutos, eu falei, cara, vamos fazer. Então, foi um show difícil de fazer, porque foi o que ele falou, derrubou um pouco, a rádio não foi com tudo, a casa abriu, mas também tinha... E eu entendo essa galera, porque como que alguém liga e fala, é muita loucura alguém chegar e falar, vai ser preso. Eu represento, vocês vão ser presos porque eu represento.
Então tá, me manda a procuração. Não vou mandar nada. É uma loucura isso Eu não daí. tenho. É intimidador, né? É muito. É E intimidador. aí você fala, cara, só que isso daí, além de abrir essa porta, pra eu entender, porque eu falava, não é possível, pra eu entender onde tava o erro, onde tava o meu crime, eu acabei chegando ao espólio do Michael, chegando no coreógrafo do Michael, chegando nas pessoas que trabalhavam com o Michael. Porque eu falava, olha, o que eu faço que tá errado? Não, você não faz nada. Você recolhe a música, o direito autoral? Recolho, eu pago. Então tá certo. Você usa o nome do Michael? Não. Você usa o vídeo? Não. A foto que divulga o show é tua? É. Então está certo. Só que aí o cara, ele ficava, não. Você não pode se vestir de Michael. Aí eu falava, mas aonde está a lei que me proíbe de me vestir de Michael? Não existe. Ah, mas a coreografia você não tem autorização. Foi aí que eu cheguei no coreógrafo. Porque eu falei, olha, eu montei esse show aqui, onde que eu pego essa autorização? E aí ele falou, não, a coreografia não é igual à música. A música é protegida, existe o direito autoral. A lei, proteção. Mas coreografia não, é a livre, coreografia não tem. E ele até brincou que ele falou, infelizmente não tem. Se tivesse, eu estava garantido pro resto da vida. Mas a coreografia não tem porque o corpo, se você altera um pouco o movimento, já não é o que foi apresentado. E a própria carreira do Michael, a coreografia que o Michael fazia no show, tipo Thriller, o que o Michael fez no videoclipe não foi o que ele levou pro palco. E na última turnê já não era o que tinha sido na primeira. O corpo muda a coreografia. Mas a música, isso não vai mudar. Então não tem. Então essas coisas acabaram me fazendo me aproximar dessas pessoas e descobrir que o que eu fazia também não estava errado. E assim, quanto você acha num percentual que isso aumentou depois que o Michael faleceu? Você acha que isso teve um boom para tua carreira? Não, teve, é inegável. E no início era uma coisa que eu não soube lidar. Tá. Porque eu já fazia isso, e eu fazia isso num nicho muito fechado. Era tipo assim, algumas danceterias, festa de aniversário, casamento. Já era uma coisa que eu fazia assim... O Michael faleceu em 2009. Em 2005 eu tive uma ideia que eu falei, vamos fechar um teatro? Eu e a Priscila já. Eu falei, vamos fechar um teatro, a gente faz um show, filma. Porque eu ia nos lugares oferecer meu show e o pessoal falava, não dá. Eu falava, acho que a galera não tá entendendo. Aí não tinha material para mostrar. né? Aí eu fechei o Teatro Gazeta, a gente fez um show, eu, bailarina, efeitos, filmamos. E aí a gente começou a usar isso como material e o pessoal começou a entender o que eu fazia. Mas, como eu falei, dentro desse universo. Porque o que acontecia? Quando eu tive a ideia desse show, que eu falei, vamos fazer lá, o Michael estava sendo processado. Tá. Então a galera falava, você é louco, o Michael vai ser preso. Eu falava, não vai. Mano, o Michael é inocente, ele não vai ser preso, esse show aqui a galera vai lá curtir. E aí o Michael foi inocentado e a galera foi lá curtir, mas era um show só de dança, era um show dublado, muito simples. E eu fazia esse show. E eu percebi depois, o Michael foi inocentado, ficou um tempão sumido. O retorno dele foi justamente os ensaios do show que ele não fez. E depois que ele se foi, eu percebi que a galera voltou a visitar a carreira do Michael. As músicas do Michael voltaram a tocar, a galera começou a falar, esse cara é genial. Os clipes começaram a tocar e aí já era uma nova fase da internet. Começou a bombar tudo na internet. A galera começou a ver e falar, nossa, então não foi o Chris Brown e o Usher e o Justin Timberlake que inventaram isso. E a criançada, né? Começou Sim, a gostar do Michael Jackson, né? muito. E aí eu percebi que, a galera voltou a respeitar o Michael. E aí foi uma fase que pra mim foi difícil, porque eu falei, agora eu não posso mais fazer. Ele morreu, eu não posso me aproveitar disso, eu tenho que parar, eu não quero mais fazer. E aí era uma parada que eu ficava, mas eu sempre fiz isso. E justamente o contrário, aí né? Eu falava, mas e agora? Eu faço ou não faço? Mas eu tive um período assim de ficar... De dúvida, né? Tanto que eu lembro que, botei na minha cabeça, eu falei, o Michael morreu, agora eu só vou na TV depois que ele for enterrado. Aí tudo que era programa me chamava, me ligava, eu falava, mano, não posso, ele não foi enterrado, não vou gravar, não vou fazer nada. Mas por quê? Eu falava, não, porque eu não sei nem se eu posso fazer isso. E eu tinha essa dúvida. E aí eu falei, não, vamos fazer... E aí foi quando a gente foi assistir o This Is It, o documentário que a gente assistiu lá, o filme. E falavam-se tanto, né, que o Michael tava mal, tava maluco, tava doente, que quando eu vi o documentário, por mais que o Michael não tivesse 100% ali, fisicamente, ele tava muito melhor do que falavam, porque falavam tão mal que quando eu vi ali ele no processo criativo, ele falando, não, eu quero que seja desse jeito, eu quero que toque desse jeito. Não pode cortar a música dessa forma. Tá?
Eu falei, cara, o Michael, pô, ele tava ali, presente, empenhado. Aí eu nunca vou esquecer que eu saí do cinema, aí eu falei, Priscila, vamos montar um show pra ser o último show nosso, assim, mas vamos montar com tudo, elevador, banda, efeito e tal. E aí ela podia falar, não, mas ela falou, vamos. E aí a gente ficou 1 ano e meio, 2 montando esse show. E aí foi aí que a gente conheceu o Ale, foi aí que o Ale entrou na nossa vida, que a gente montou esse show e a gente começou a bater nas portas. E o pessoal falava, não, aqui não é casa pra você, aqui não é lugar pra você. E a gente falou, mas tem uma banda Beatles que faz show grande. Como esses caras fazem show grande? Aí, o Ale. Aí a gente foi até o Ale. Aí a gente foi até o Ale. Aí eu até falo isso. Porque toda vez que a gente ia num lugar, a galera era grossa, zombava, fazia piada, sabe? Tipo, a gente ouvia umas coisas do tipo... e aí... Mas peraí, como é que é o teu show? Você vai lá fingir que é o Mike, a galera vai pagar pra te ver? Eu falava, não. Pô, até entre um passo e outro tem muita coisa. Pô, tem uma banda profissional, bailarinos, técnicos, figurinos, cenógrafo, tem muita coisa. Mas a galera resumia isso. E o Ale foi o primeiro cara que ouviu essa ideia e não zombou. Ouviu, levou a sério e ajudou a gente a enxergar esse caminho. E existem aquelas coisas que são engraçadas, mas não tem piada. São engraçadas por uma intercorrência. Eu vou contar uma coisa pra você aqui. O saudoso Gugu. Trabalhava no Domingo Legal com ele. Ele sabia que eu imitava o Chico Xavier. Era próximo de uma Copa do Mundo, eu lembro que ano, mas o Chico Xavier esteve, quando ele estava no final da sua passagem conosco aqui, ele estava internado no hospital e saiu uma matéria, não sei se foi na Contigo que saiu uma luz, um cinegrafista de uma emissora TV estava filmando a janela do quarto dele para ver quem aparecia na janela. E teria flagrado uma luz saindo da janela. Isso repercutiu muito. E o Gugu usou isso como matéria no programa. E o Gugu pegou perguntas foram feitas para ele na Contigo tempos atrás. O Gugu era frequentador assíduo lá de Uberaba, do Chico. Era muito amigo do Chico. E aí o Gugu me chamou no camarim dele e falou, é o seguinte, eu vou fazer uma homenagem ao Chico e eu vou mostrar aquela imagem e a gente vai confrontar aqui com padres para ver se é possível. E depois eu vou fazer uma entrevista. Eu vou ler uma entrevista que foi feita com ele na Contigo. Então, você faz, por favor, a voz do Chico Xavier, né? Mas não brinca. Porque eu vou falar, olha, vou pegar a revista e vou falar, foi perguntado ao Chico sobre a vida após a morte. Vamos ver o que ele respondeu. Então vai entrar o teu áudio, que na verdade ele não falou, mas você vai ser fiel ao texto dele. Ok, eu fui lá, antes de começar o programa, eu fui lá para a técnica com a Iracema, que era a editora, e gravei todas as respostas. E aí quando chegou no final, que eu estava gravando, eu não lembro se eu mordi a língua, o que foi. Eu na última resposta, estávamos só eu e a Iracema e o Edgar dentro do estúdio. Isso ao vivo? Não, gravando tá. as falas que iam pro ar. Iam pro ar. E aí quando chegou na última eu falei, a vida, nós todos estamos aqui por uma mera coincidência, é uma passagem de tempo e nós todos temos aqui uma missão a cumprir que só cabe a Deus quando ela terminará. E aí era uma coisa assim. Eu errei no final. Eu não sei se eu mordi a língua. Aí foi... Opa, para aí que eu caguei. Tá. E a gente gravou de novo. Só que a gente não gravou a pergunta, a gente gravou tudo de novo. Quando foi o negócio pro ar, tá, a gente tá lá, aquele momento de comoção. O Chico tava no hospital e a gente tá todo mundo ali do lado do palco. Eu era da produção, eu tô ali do lado do palco e tá o Gugu. Com os convidados lá, Padre Marcelo, todo mundo lá. E o Gugu falou, olha, foi perguntado pro Chico, não sei o quê, olha o que ele respondeu. E tava bonito pra caramba, porque tinha assim, a imagem da luz saindo da janela, o Chico do outro lado, né? E ele lia a pergunta da Contigo e entrava o Chico falando, entrava aquela imagem bonita do Chico, assim. E era aquele momento do programa, aquela época que tava a briga pau a pau com o Fausto. E vira e mexe, o Gugu cortava para ir para comercial, para mudar a atração, para fazer qualquer coisa. Eu sei que quando chegou na última pergunta, tava todo mundo da produção aqui, Iracema, Silvana, todo mundo. E aí entrou lá no seu canal, eu respondi, a vida. E para que eu caguei. Então eu falando.
E aí o Gugu deu uma parada assim, e falou, gente, nós vamos dar uma pausadinha aqui, mas a gente já volta, não sai daí, domingo. Editaram errado, E o colocaram- Liminha Você tinha mandado cortar. não, e o Colocaram, Gugu saiu. Mas ele sempre saía, nesse momento que ele chamava o break, ele saía do palco. E todo mundo olhando pra mim. Todo mundo sabia, todo mundo da produção sabia que eu gravei. Inclusive o Gugu. Falei, puta que, eu gelei, sabe quando você gela, a perna amolece, cara. Eu fui lá pro camarim, eu fiquei, puta que pariu, que merda que vai dar pro Gugu, pra mim. Imagina, né? Ia parecer que eu tava, né? Porque a ordem era faço mais realista, não brinque, tal. A hora que isso entrou, ainda, minha voz ainda para que eu caguei. Eu falei, puta, meu, isso aqui vai explodir. Mas o que acontece? Mas quem que cagou de verdade? Não, O cara pôs aqui não era, né? Entrou a... A errada. Não sei quem. Pôs o áudio errado. Mas entrou Pôs o áudio errado. Entrou a Betacam errada. É. Né? Porque era E pra eliminar. o áudio era gravado numa Betacam. Porque você fez de novo, entrou aqui, era pra eliminar. Ou foi gravado na sequência, talvez, e soltaram o primeiro play, soltaram a primeira gravação. Porque a fita estava etiquetada, e Xavier Chico responde. E eu acho que não foi pro ponto de corte, pro ponto de... Mas, assim, para resumir, ele não foi pro break por causa disso. Ele foi pro break porque o Fausto subiu com uma atração naquele instante, que eu não sei o que era, e começou a vir de trás e ia passar. Ele foi. Quando a Globo foi pra break, ele foi junto. Entendeu? E ele nem prestou atenção no que eu estava falando, porque ele estava olhando o monitor de audiência. Nem ele e nem o Magrão, que era o diretor. Os caras estavam tão loucos no negócio da audiência que não prestaram atenção na fita. A própria Band FM foi um ambiente de muita inspiração pra gente, porque a gente via acontecer muita coisa na TV, no departamento comercial, os locutores, os artistas que mandavam no nosso programa. A gente aloprava tanto, cara. E aquilo gerava tanto comentário que a gente, em vez de se corrigir, piorava. Entendeu? Posso dar um exemplo pra vocês aqui. Ela vinha pra corrigir e piorava. Eu só conheci o seu João Jorge Saad porque eu tinha que ficar de castigo, então ele me chamava. Então eu tive esse privilégio de ser rebelde e conhecer o seu João. Porque eu tomei várias suspensões lá, nós tomamos do café. Só para te falar uma, a Voz do Brasil, quando entrava às 7 horas da noite, se você estourasse o horário, a rádio pagava multa. Sim, era obrigatória. Rede obrigatória, não podia atrasar. E cada dia ou cada semana era uma rádio de São Paulo que gerava o sinal para todas as demais. O sinal é gerar a transmissão. Bom, aí, vira e mexe, a gente estourava o horário. Eu dei uma ideia para o Zé Américo, a gente gravou um cartucho, uma coisa que hoje não existe mais, mas era como se fosse uma cassete gigante, uma forma que era o que tocava as músicas da rádio e os comerciais. E a gente gravou a abertura da Voz do Brasil no cartucho. E às vezes era 7-1, 7-2, 7-3. Zé, estourou. E o Zé punha lá. Tchau, pessoal, a gente volta amanhã a soltar o cartucho. Em Brasília, 19 horas. Aí entra o Guarani. Mas era fake? Era um fake. E a gente ouvindo a Rádio Brasa, que é a Voz do Brasil, na mesa. Escolhia um ponto de kill, um ponto de corte, pum, mixava e seguia. E tava de novo? Não, ia embora. Fazendo a piada? Não, ia embora com a Voz do Brasil. Só que a gente entregava pra Voz do... já, né? 7-1, 7-2, 7-3. Era um começo fake. Já tinha começado, vocês só começavam fake. Aí um dia chegou o Benê Alves, que era da Som Livre, que durante muito tempo fez o programa Band Brasil, grande Benê. com a saudosa Gleide Xavier, e falou assim: Bicho, pô, como é que vocês fazem isso aí? Aquela língua presa. Porra, meu, onde vocês entraram 7-5? Eu falei, não, o Zé não. Eu tava no carro, Zé, 7-5 vocês entraram. Não é possível. Bom, aí começou, cara. Aí um dia chegou o engenheiro Augusto da Bandeirantes, correndo no estúdio. A gente guardando os cartuchos. Tinha ido pra Voz do Brasil, guardando os cartuchos. Augusto, o que tá acontecendo aqui, pô? Como, seu Augusto, o que tá acontecendo? Pô, vocês entregaram 7-2 pra Voz do Brasil, quase 7-3. Não, seu Augusto, a gente tava esperando sinal na mesa. O senhor não escutou? Entrou um prefixo em Brasília às 19 horas? Não. Eu falei, então estão gerando o sinal atrasado, porque nós pegamos da mesa. Aí ele falou, essa semana somos nós que estamos gerando o sinal. Ai! Aí ele falou, como é que o AM entrou às 7 e vocês entraram às 7:02? Não sei, seu Augusto. Então tem algum problema, algum delay na linha de transmissão. Até hoje ele está procurando saber como é que foi. Depois souberam. A gente pegava também cartucho, a gente pegava ok-tok, os radinhos. Alô, fulano, alô, fulano. A gente simulava uma rádio pirata em cima da Bandeirantes. E a gente pegava a música que ia tocar na programação, a gente
montava a música separado com a conversa em cima. E a gente soltava a música, só que tinha o papo. E os caras começavam a ligar pra rádio. Tem uma transmissão em cima de vocês, não sei o quê. Estão sacaneando. E a gente fazia que a gente era vítima. Pera um pouco, estão avisando a gente aqui. E aí, numa dessas, um dia entrou de novo o seu engenheiro Augusto lá. Olha, é o seguinte, não chama atenção que estão falando em cima de vocês. Não chama atenção, porque é a terceira vez. Então a gente já avisou a Dentel, que hoje é a Anatel. Nossa, a Dentel era a delegacia. E o pessoal está triangulando. Estão tentando pegar os caras. E a gente parou, né? A Dercy é foda. Quase tomou uma bengalada também ali. Não, a Dercy foi muito louco, cara. Porque a Dercy vinha para São Paulo fazer o show. Ela tinha no Hotel Crown, lá embaixo na Augusta, um quarto decorado para ela. Porque o dono do hotel era apaixonado por ela da época que ela, Renata Fronzi, Lolita Rodrigues e Virginia Lani mostravam as pernas. Faziam teatro de revista no Cassino do Walter Pinto, no Rio de Janeiro, e Cassino da Urca. E o cara era apaixonado desde sempre por ela. E esse quarto era dela. E ela fazia em São Paulo uma temporada Dercy de cabo a rabo, no Teatro Bandeirantes. Ela voltou do teatro, eu era o novo gerente do hotel, com a cumplicidade da filha. Dei a chave para ela, ela foi pro quarto, a chave não abriu. Evidentemente, ela ligou na portaria, eu subi. Aí a chave não abria. Eu falei, desculpe, minha senhora, esse quarto não é seu, a chave não abre. Não é meu? Abre essa merda aí, vai. Quem é você? Eu falei, não, eu sou gerente novo. A minha obrigação é atender bem a senhora. Tá atendendo muito bem, Não é meu. Não, se fosse eu ia... Aí, bicho, começou, né? E a filha, calma, mãe. Calma, não sabe nem quem eu sou. Eu falei, peraí, já tô conhecendo a senhora, hein? Ela odiava não ser reconhecida e ela era desafeto da Nair Belo. Tô reconhecendo a senhora. Tá. A senhora não foi inspetora de aluno aqui do Colégio Dom Pedro? Foi inspetora da sua mãe, porra. Abre essa merda aí. Abre aí. Eu falei, não, agora eu lembrei da senhora. A senhora é comediante? Sou. Ela segurou na minha. Sou comediante, sou. Nair Belo. Nair Belo é a puta que pariu. Abre essa merda aqui. Eu sei que ela tá. Ela falou, a senhora não grita, por favor, que são mais de 10 horas da noite, a senhora tá com essa saia aí. E ela usava uma mini saia. Eu falei, os hóspedes vão sair, vão ver a senhora com as pernas de fora, com essa idade. Ela não podia ser chamada de velha. Eu venho assim porque eu dou pro dono do hotel, entendeu? Eu dou a bunda. Agora abre essa merda aí, vai. Abre. Fica calma que a senhora tá idosa. Senta um pouco aí, descansa que eu vou pegar. Aí eu desci pra trocar a chave, ela ficou sozinha com a câmera gravando. E ela andava com a bengala. E falava sozinha. Idosa, Nair Belo. Ela fazia assim com a bengala. Vou pegar essa filha da puta. E reclamando sozinha, né? Nossa. E a hora que eu dei o desfecho, que eu subi tudo, que eu falei, senhora, é que a senhora tá na pegadinha do Faustão? Tinha uma portinha de quarto em frente com uma janelinha de vidro. A câmera tava atrás. Eu falei, que a senhora tá na pegadinha do Faustão? Tô nada. Aonde? Eu falei, aqui, ó, vem cá, vem ver a câmera. Ela foi e viu a câmera. Aí ela falou, prometi pro Boni que não ia mais falar palavrão, agora eu tô fodida. E pra gente finalizar, rola uma capelinha básica? Rola. Manda uma bacana que você goste aí. Girl, close your eyes, let the rhythm get into you. Don't try to fight it, there ain't nothing that you can do. Relax your mind, lay back and groove in mind. You gotta feel that heat, and we can ride the boogie, share that beat of love. I wanna rock with you all night. Show! Sensacional! E aí, galera, tudo bem? Curtiu? Assista na íntegra, tá aqui o link aqui embaixo, hein? Não deixe de se inscrever no canal. Vem com a gente, esse é o Play Podcast.